Marina segurava as chaves com as mãos, tremendo na porta de casa, sabendo que dentro de poucos minutos teria que pronunciar as palavras que mudariam tudo para sempre. O perfume dos brioches franceses que comprara pela última vez na padaria Belle Époque ainda impregnava sua bolsa, mas desta vez não era para o café da manhã de Rafael. Era o fim de 15 anos de casamento. Ela respirou fundo e girou a chave, ouvindo o som familiar dos passos apressados de Rafael pelo piso de mármore importado. Ele estava falando ao telefone, gesticulando com a mão livre, provavelmente fechando mais um negócio milionário. Marina observou o homem que um dia amara com toda a intensidade de seus 16 anos, agora transformado numa versão irreconhecível dele mesmo. Rafael, meu amor, precisa saber de uma coisa. Rafael interrompeu a ligação abruptamente, seu rosto assumindo aquela expressão de impaciência que Marina conhecia tão bem. O que foi agora, Marina? Estou ocupado com assuntos importantes. Você não consegue resolver sozinha as coisas da casa. Ela sentiu o coração acelerar, mas desta vez não era de medo. Era determinação. Quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Rafael deixou o telefone cair no sofá de couro italiano, seus olhos azuis, que um dia a fizeram sonhar com um futuro juntos, agora demonstravam apenas incredulidade. Você não pode estar falando sério. Rafael riu nervosamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos perfeitamente cortados. Você está sendo dramática de novo. Marina colocou a bolsa sobre o aparador e o encarou diretamente. Nunca estive mais séria na minha vida. A história que levou até este momento havia começado muito antes, numa manhã quente de janeiro em São Bernardo do Campo, quando Marina, de 15 anos, trabalhava no pequeno mercado da família para ajudar nas despesas. Rafael tinha 16 e morava no mesmo bairro, mas estudava numa escola particular, filho de um contador próspero que sonhava em ver o filho se tornar empresário. Marina lembrava exatamente do dia em que Rafael entrou no mercado, suado, depois de jogar futebol, pedindo uma água gelada. Ela estava organizando as prateleiras, usando um vestido simples que sua mãe havia costurado, quando sentiu alguém a observando. Quando seus olhos se encontraram, houve algo inexplicável, uma conexão que transcendeu as diferenças sociais óbvias entre eles. Durante meses, Rafael encontrou desculpas para frequentar o mercadinho. Comprava chicletes que não mastigava, refrigerantes que não bebia, só para ter alguns minutos de conversa com Marina. Ela, por sua vez, começou a se arrumar com mais cuidado nos dias que sabia que ele apareceria. O namoro se desenvolveu aos poucos, com encontros no parque da cidade, caminhadas até a escola dela, conversas intermináveis sobre os sonhos que compartilhavam. Rafael falava sobre a faculdade de administração que cursaria, sobre a empresa que montaria, sobre a vida que construiriam juntos. Marina ouvia tudo com os olhos brilhando, acreditando que seria a parte fundamental desses planos. Quando se casaram, Marina tinha 21 anos e havia abandonado os estudos para se dedicar integralmente ao lar que construíam juntos. Rafael já estava na faculdade e trabalhava no escritório do pai. Marina transformou o pequeno apartamento que alugaram num refúgio acolhedor, cuidava de cada detalhe da alimentação e do conforto de Rafael, organizava sua agenda social e profissional. Os primeiros anos foram de cumplicidade absoluta. Marina acordava antes do amanhecer para preparar o café da manhã perfeito, passava as camisas de Rafael com um cuidado quase reverencial, ouvia atentamente todos os detalhes de seus dias no escritório. Rafael chegava em casa ansioso para dividir com ela suas conquistas, suas preocupações, seus planos para o futuro. Marina se lembrava de quando Rafael conseguiu seu primeiro grande contrato, um evento que mudaria toda a trajetória profissional dele. Eles comemoraram a noite inteira, dançando na sala do apartamento, fazendo planos para a casa própria que agora conseguiriam comprar. Rafael a pegou no colo e disse:
Marina, você é minha sorte, minha força. Sem você eu não conseguiria nada disso. Mas o sucesso de Rafael trouxe mudanças que Marina não conseguiu antecipar. A empresa cresceu exponencialmente. Os contratos se tornaram cada vez maiores. O círculo social deles se expandiu para incluir empresários influentes, advogados renomados, pessoas que Marina sentia que a observavam com uma mistura de curiosidade e condescendência. Marina notou as primeiras mudanças sutis na postura de Rafael durante um jantar na casa de um cliente importante. O empresário havia perguntado sobre a formação de Marina e Rafael respondeu de forma evasiva, mudando rapidamente de assunto. No carro, voltando para casa, Marina perguntou se havia algo errado. Rafael negou, mas ela percebeu uma tensão nova entre eles. As mudanças se acentuaram quando Rafael foi convidado para participar do conselho de uma multinacional. De repente, sua agenda se preencheu com almoços executivos, coquetéis empresariais, viagens de negócios. Marina raramente era incluída nesses compromissos. Quando perguntava sobre isso, Rafael respondia que eram ambientes muito técnicos, que ela não se sentiria à vontade. Marina começou a perceber que Rafael havia de forma diferente quando estavam em público. Durante uma festa de fim de ano da empresa, ela ouviu Rafael conversando com um grupo de executivos sobre suas esposas. Rafael mencionou que Marina cuidava muito bem da casa, que era uma excelente dona de casa. O tom com que disse isso, como se estivesse explicando a função de um eletrodoméstico, gelou o sangue de Marina. A gota d'água veio numa manhã, quando Marina estava preparando o café da manhã com especial carinho. Rafael recebeu uma ligação de uma executiva da empresa, uma mulher chamada Fernanda, doutora em economia, que falava 3 idiomas e administrava uma divisão internacional. Marina ouviu Rafael falando com ela durante 40 minutos sobre estratégias de mercado, rindo de piadas que Marina não compreendia, usando um tom de voz que há muito tempo não direcionava para ela. Quando Rafael desligou, Marina serviu o café que havia preparado com tanto cuidado. Brioches franceses, queijos especiais, geleias artesanais que comprava numa padaria cara do outro lado da cidade, porque sabia que Rafael apreciava. Rafael comeu distraidamente, verificando mensagens no celular. Marina tentou puxar assunto sobre os planos para o final de semana. Rafael respondeu, sem levantar os olhos do telefone. Vou ter que trabalhar sábado, Marina. A Fernanda está organizando uma apresentação importante e preciso ajudar. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Você sempre tem tempo para a Fernanda. Rafael finalmente a olhou, mas seus olhos estavam frios. A Fernanda é uma profissional extremamente competente, Marina. Ela entende do negócio. Vocês duas não têm nada em comum. Marina sentiu as palavras como um tapa na cara. E eu, Rafael, o que sou para você? Rafael suspirou com impaciência. Você é minha esposa, Marina. Cuida da casa, me dá suporte. É importante, mas é diferente. Naquele momento, Marina compreendeu que havia se tornado invisível para o homem que amava. Não era mais uma companheira, uma igual. Alguém com quem Rafael compartilhava sonhos. Era uma funcionária doméstica qualificada, nada mais. Os meses que se seguiram foram de humilhações constantes e sutis. Rafael começou a fazer comentários sobre a aparência de Marina, sugerindo que ela deveria se cuidar mais, que deveria acompanhar as tendências. Quando Marina mencionava que gostaria de voltar a estudar, Rafael respondia que não havia necessidade, que ela já tinha suas responsabilidades em casa. Marina desenvolveu uma rotina para escapar da sensação de sufocamento que sentia em casa. Todas as manhãs, depois que Rafael saía para trabalhar, ela caminhava até a padaria Belle Époque, um estabelecimento sofisticado a 20 minutos de casa. Não era o lugar mais prático para comprar pães, mas Marina encontrou naquele ambiente uma pausa na solidão que sua vida havia se tornado. A padaria tinha mesas de mármore, lustres de cristal,
um aroma de produtos franceses que transportava Marina para outro mundo. Ela se sentava sempre na mesma mesa próxima à janela, pedia um café e ficava observando o movimento da rua, lembrando de quando se sentia viva, quando tinha esperanças e sonhos próprios. Foi numa dessas manhãs que Eduardo apareceu em sua vida. Marina estava particularmente melancólica, mexendo distraidamente no café que esfriava, quando ouviu uma voz gentil, perguntando se a cadeira ao lado estava livre. Ela levantou os olhos e viu um homem de aparência simples, cerca de 40 anos, usando uma camisa social sem gravata e um sorriso genuíno. Com licença, posso me sentar. Todos os outros lugares estão ocupados. Marina assentiu, voltando sua atenção para a janela. Eduardo pediu seu café e ficou em silêncio por alguns minutos. Então, de forma delicada, comentou: "Você parece estar carregando o peso do mundo nos ombros." Marina o olhou, surpresa pela observação. Eduardo tinha olhos castanhos gentis e uma expressão de genuína preocupação. "Desculpe se fui inconveniente, mas é difícil não notar quando alguém está sofrendo." Marina sentiu algo se mexer dentro dela, uma emoção que há muito tempo não experimentava. Alguém a havia notado, realmente notado, não como uma extensão de outra pessoa, mas como um ser humano com sentimentos próprios. "Não estou bem mesmo," Marina respondeu, surpresa com sua própria honestidade. Eduardo não insistiu em detalhes, mas continuou a conversa de forma natural, falando sobre pequenas coisas, sobre os livros que estava lendo, sobre o trabalho como arquiteto, sobre as mudanças na cidade. Marina se viu relaxando pela primeira vez em meses, rindo de comentários inteligentes, participando de uma conversa onde sua opinião era valorizada. Quando Marina se deu conta, havia passado 2 horas na padaria. Precisou correr para casa para preparar o almoço de Rafael. Durante todo o trajeto, sentia algo diferente, uma leveza que há muito tempo não experimentava. Nos dias seguintes, Marina encontrou-se retornando à padaria no mesmo horário. Eduardo também estava lá, sempre gentil, sempre interessado em ouvi-la. Aos poucos, Marina começou a falar sobre sua vida, sobre as frustrações que sentia, sobre a pessoa que costumava ser antes de se perder na sombra do sucesso de Rafael. Eduardo a ouvia sem julgamentos, oferecia perspectivas que Marina não havia considerado, fazia perguntas que a levavam a refletir sobre suas escolhas e seus desejos. Marina descobriu que Eduardo era divorciado, que havia passado por dificuldades semelhantes em seu casamento anterior, que entendia a dor de se sentir diminuído por alguém que deveria amar e valorizar. "Marina, você é uma mulher inteligente, sensível, com muito a oferecer ao mundo", Eduardo disse numa manhã, olhando diretamente nos olhos dela. "O fato de alguém não conseguir enxergar isso não significa que não seja verdade." Marina sentiu lágrimas nos olhos. Há tanto tempo que não escutava palavras de encorajamento, de reconhecimento de seu valor como pessoa. Eduardo não estava tentando conquistá-la romanticamente, estava simplesmente sendo humano com ela, tratando-a com a dignidade que merecia. Foi durante uma dessas conversas que Marina tomou a decisão que mudaria sua vida. Eduardo havia mencionado que admirava pessoas corajosas, pessoas que tinham a força de recomeçar quando as circunstâncias não as honravam. Marina compreendeu que estava na hora de honrar a si mesma. Marina voltou para casa naquela manhã com uma clareza que não sentia há anos. Observou a decoração impecável da casa, os objetos caros que Rafael havia escolhido para impressionar visitas, a vida perfeita que haviam construído e que havia se tornado uma prisão dourada para ela. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, Marina estava esperando na sala. Tinha preparado a conversa mentalmente, sabia exatamente o que queria dizer. "Rafael, não sou mais feliz neste casamento."
Rafael parou no meio da sala, largando o telefone no sofá. Marina percebeu que ele estava realmente a escutando pela primeira vez em anos. Do que você está falando, Marina? Marina respirou profundamente. Você me transformou numa pessoa que eu não reconheço, Rafael. Me fez sentir pequena, insignificante, como se minha única função fosse cuidar das suas necessidades e manter sua casa em ordem. Rafael se aproximou, sua expressão mostrando uma confusão genuína. Marina, eu te amo. Sempre amei. Você é minha esposa. Marina sentiu uma tristeza profunda, mas também uma determinação inabalável. Você ama a ideia de ter uma esposa, Rafael. Alguém que cuide de você sem questionar, que não desafie seu ego, que não tenha ambições próprias. Mas você não me ama. Não ama a pessoa que eu realmente sou, porque há muito tempo não se interessa em descobrir quem eu sou. Rafael tentou argumentar, prometeu mudanças, disse que não havia percebido como Marina se sentia. Mas Marina sabia que as palavras dele vinham do desespero de perder o controle, não do reconhecimento genuíno dos erros que havia cometido. Durante as semanas que se seguiram, Rafael tentou de tudo. Trouxe flores caras, jantares em restaurantes sofisticados, promessas de viagens românticas. Mas Marina havia acordado de um sono de anos. Havia redescoberto sua própria voz, seus próprios desejos, sua própria dignidade. Eduardo continuou sendo uma presença constante e reconfortante durante esse período difícil, mas sempre respeitando os limites de Marina, oferecendo apoio emocional sem pressão, demonstrando como deveria ser um relacionamento baseado em respeito mútuo. Rafael não conseguia aceitar que Marina estava realmente decidida. Numa tentativa desesperada, ele cancelou uma viagem de negócios importante e passou uma semana inteira em casa tentando reconquistar Marina com atenção intensiva. Mas Marina percebia que era apenas outro projeto de Rafael, uma estratégia para recuperar algo que considerava sua propriedade. Marina, me dá uma chance de consertar as coisas, Rafael disse numa manhã, interceptando-a antes que saísse para a padaria. Eu posso mudar. Marina o olhou com uma mistura de tristeza e compaixão. Rafael, você só quer mudar porque está perdendo o controle. Você não mudaria se eu não tivesse tomado essa decisão. Você mudaria por medo, não por amor. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Marina mudou-se para um apartamento pequeno, mas acolhedor. Voltou a estudar, conseguiu um trabalho numa ONG que cuidava de mulheres em situação de vulnerabilidade. Descobriu que tinha muito a oferecer ao mundo, além de ser uma esposa perfeita. Eduardo continuou sendo uma presença importante em sua vida, mas Marina sabia que precisava se redescobrir como pessoa independente antes de se envolver novamente em um relacionamento. Eduardo respeitava isso, continuava sendo seu amigo, esperando pacientemente que Marina estivesse pronta para um novo capítulo. Rafael, por sua vez, mergulhou ainda mais no trabalho, como se o sucesso profissional pudesse preencher o vazio que sentia. Mas às vezes, durante reuniões importantes, se pegava lembrando do sorriso de Marina, da forma como ela costumava escutar seus planos com os olhos brilhando do amor incondicional que havia perdido por orgulho e arrogância. Numa manhã, 2 anos depois do divórcio, Rafael passou em frente à padaria Belle Époque e viu Marina sentada à mesa da janela, conversando animadamente com Eduardo. Ela estava radiante, usando um vestido colorido, rindo de algo que Eduardo havia dito. Rafael percebeu que nunca havia visto Marina tão feliz durante os últimos anos do casamento deles. Naquele momento, Rafael compreendeu verdadeiramente o que havia perdido. Não havia perdido apenas uma esposa. Havia perdido sua companheira de vida, a pessoa que mais o amou, a mulher que havia abdicado de seus próprios sonhos para apoiar os dele. E havia perdido tudo isso por orgulho, por se sentir superior a alguém que era, na verdade, muito mais forte e corajosa do que ele jamais seria.
Rafael continuou caminhando, carregando o peso de um arrependimento que chegou tarde demais para mudar qualquer coisa. Marina havia encontrado sua própria força, sua própria felicidade, e não precisava mais dele para se sentir completa. O orgulho que o havia cegado para o valor da mulher que amava havia custado a ele a única coisa que realmente importava: o amor verdadeiro. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que gostaria de ouvi-la.